A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus 6, do 9 ao 15. Essa aqui é a oração conhecida, mais popularmente conhecida como oração do Pai Nosso, né? Oração dominical. E diz assim, do 9 ao 15, do capítulo 6 de Mateus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também, tampouco, vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Oremos. Pai querido e amado, nós te glorificamos e na tua presença estamos, diante da tua palavra essa que é inerrante, palavra essa que é eficaz, palavra que é eterna. Pedimos a Deus agora, com reverência, Senhor Jesus, no nosso coração, que o Senhor, meu Deus, esteja, ó Pai, falando aos nossos corações. Assim nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como orar corretamente? E poderíamos dizer, como orar corretamente o Pai Nosso? No culto passado, que nosso culto de estudo, que é toda quarta-feira, nós começamos a estudar essa oração, como se deve orar, as lições que Jesus Cristo nos dá, do versículo 5 até o versículo 8. Nós temos aí o vídeo já no YouTube, já está no canal, esse vídeo. E nós aprendemos no estudo passado que Jesus Cristo ele faz duas proibições, e duas proibições severas, que nós devemos a todo custo evitar quando formos orar. E essas proibições estão aí do versículo 5 ao versículo 8. A primeira proibição que Jesus Cristo faz é a proibição de orarmos com hipocrisia. Nós não podemos ser hipócritas nas nossas orações. Como eu falei, hipócrita nem sempre foi um termo pejorativo, mas era dado aos atores que iam apresentar as peças teatrais e podiam estar com o rosto, o seu verdadeiro rosto, a sua verdadeira face completamente entristecida, mas eles se seguravam numa máscara, e nessa máscara estava estampado um sorriso. Daí então a hipocrisia, porque a plateia não via o rosto do ator, mas a máscara a qual ele segurava. Jesus diz que nós não devemos ser como os hipócritas, e ali ele se referia aos fariseus, que gostavam dos melhores lugares para orar, que gostavam de orar em voz alta, que gostavam de chamar a atenção, que gostavam de mostrar uma falsa espiritualidade. Jesus em momento algum repreendeu a oração em locais públicos, mas Jesus repreendeu a oração hipócrita. Em segundo lugar, Jesus faz outra proibição, que é: não usei de vãs repetições. Não fique igual papagaio de pirata. Não é por muito vocês falar que vocês serão ouvidos. Jesus, ele não inibe a perseverança na oração. Perseverar é diferente do que repetir. Um filho pode chegar para você e dizer: pai, eu estou com fome. Passa um pouquinho, você não responde ele e diz: pai, minha barriga está montando aqui, pai. Nossa, pai, mas eu gosto tanto, ou mãe, eu gosto tanto daquele macarrão que você faz. Isso é perseverar em oração. Isso é perseverar. Agora ficar: estou com fome, isso aí irrita. E é isso que Jesus está dizendo. E o exemplo que ele dá é que os pagãos são assim. Então o cristão,
que vive de vãs repetições, ele é comparado aos pagãos. E a Bíblia nos cita um exemplo lá no Antigo Testamento. Lembra-se dos profetas de Baal, que ficaram da manhã até o meio-dia, gritando, se cortando, se ferindo, correndo ao redor do altar, e eles repetiam: Baal responde-nos, Baal responde-nos, Baal responde-nos. E Elias, como era um profeta nada convencional, dizia: gritem mais alto que Baal pode estar no banheiro defecando. Essa é a tradução original do que Elias falou. O Deus de vocês pode estar fazendo necessidades fisiológicas, gritem mais alto. Então não adianta. Quando aquele povo cansou, Elias refez o altar, molhou o sacrifício, fez uma vala ao redor do altar e encheu de água. E a oração de Elias foi bem curtinha, e disse: Senhor, responde para que esse povo veja quem és Deus. E Deus então respondeu com fogo do céu, e o fogo desceu do céu, e aquele povo contemplou e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, quando nós formos orar, nós devemos evitar a todo custo isso, a hipocrisia. Por quê? Porque Deus conhece e sonda os nossos corações. O salmista disse que mesmo que nós viéssemos se esconder na mais densa e escura treva, até ali, as trevas são para o Senhor como o sol ao meio-dia. A luz e as trevas para o Senhor são a mesma coisa. Deus sabe como você está. Deus não quer que você fique como um papagaio de pirata, repetindo frases aleatórias, porque assim fazem os pagãos. Nós temos exemplos modernos de paganismo. Por exemplo, verbalize o que você quer. Porque se você verbalizar o que você quer, o universo vai ouvir e o universo vai lhe dar. Então, verbalize. Não adianta, irmãos. Não adianta. Se você quer, corra atrás, trabalha, esforça, economiza e conquista. Não adianta você falar. Às vezes vai ser pior, porque muitas pessoas vão saber o que você quer, e aí você vai ter mais inimigos do que o normal. Então você já tem um monte. Se você ficar falando para todo mundo o que você quer, você vai arrumar mais ainda. Então não sejamos como os fariseus hipócritas nas nossas orações, e nem como os pagãos que repetem. Nós devemos aprender com Jesus Cristo nesse modelo aqui que ele nos ensinou. Devemos ter a consciência de que servimos ao único e verdadeiro Deus, e que Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Por isso, no versículo 8, o Senhor nos encoraja dizendo o seguinte: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Então o versículo 8 vem para nos desencorajar a orar, alguns pensam. Porque se Deus sabe o que eu preciso antes mesmo de eu pedir, não tem por que eu pedir. Se Deus sabe aquilo que eu necessito antes mesmo de eu falar, não tem por que eu falar. Porque Deus sabe o que eu vou falar. E não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que nós temos em Deus, temos no céu um Pai, e que Ele ouve as nossas orações, e que porque Ele é onisciente, porque Ele é Deus, nós não precisamos chegar a Ele com hipocrisia e vãs repetições. Tá? Não existe nenhuma tensão aqui ou incoerência entre a realidade de Deus ser soberano, ser onipresente, onipotente, onisciente, e sobre as orações. Assim como Deus, que é soberano, determinou que nós venhamos nos alimentar para sustentar a nossa carne, para matar a nossa fome, para saciar a nossa fome, também Deus determinou que os redimidos devem orar a fim de que algumas coisas aconteçam, ocorram através da oração. Um exemplo aqui, vou citar dois exemplos para vocês do Antigo Testamento. Josué estava numa peleja. Eles davam conta de terminar com aquela luta. Eles não iriam precisar que Deus enviasse um anjo do céu, como fez em outras ocasiões, e os ajudasse ou exterminasse o exército inimigo. Mas eles precisavam de horas mais de sol. Então eles oraram a Deus e pediram: Senhor, segura o sol aí. E o sol parou, para que eles continuassem aquela peleja. Eles oraram, pediram luz, e Deus fez com que o sol parasse. Outro exemplo, o rei Ezequias.
que saindo o profeta Isaías da sua casa, ele já estava sentenciado à morte, virou o rosto para a parede, orou, chorou e clamou, e Deus lhe acrescentou anos a mais de vida. Nós devemos orar. Não existe aqui tensão nenhuma entre servirmos a um Deus soberano e a eficácia da oração. Jesus Cristo então nos ensina que nós devemos orar e suplicar a Deus com fervorosa persistência. Nós devemos orar e suplicar a Deus com um ardor, com uma expectativa que Deus vai ouvir a nossa oração. E é isso que ele diz aqui no capítulo 7, veja comigo, do versículo 7 em diante. Mateus 7, do 7 em diante. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e todo o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Jesus mesmo estimula nós a orar, bater, buscar, até que aquela porta venha a ser aberta. E que Deus, Ele ouve as nossas orações. O apóstolo João vai dizer que se sabemos que Deus nos ouve, sabemos que alcançamos tudo aquilo que lhe pedimos. Deus ouve a nossa oração, e Ele não só ouve, mas Ele também responde a nossa oração. No entanto, meus irmãos, nós devemos lembrar que nem sempre sabemos o que é melhor para nós. Nem sempre nós sabemos o que é melhor para nós, e aí muitas vezes nós vamos nos deparar com o não de Deus. E o não de Deus não é prejudicial. Por exemplo, os meus filhos amam comer chocolate, amam. O Heitor, então, chocolate e sorvete. Se for sorvete e chocolate, aí é as duas coisas juntas. Se for sorvete e chocolate com um pedaço de chocolate, é melhor ainda para ele. Eu tenho condições de comprar para ele um pote de sorvete por dia, para ele comer, porque ele ama isso. Mas eu vou estar fazendo bem para ele se eu comprar um pote de sorvete de 1 quilo para ele comer todos os dias? É óbvio que não. Então muitas vezes falta maturidade em nós. Ah, Deus não me ama porque eu não recebi aquilo que eu queria. Na sua concepção, na sua visão, aquilo é bom para você. Mas na visão do Pai é diferente. Na visão do Pai, o sorvete é um prêmio. Na visão do Pai, o sorvete é sobremesa, é lá de vez em quando. O que é bom é o legume, o que é bom é a carne, o que é bom são as frutas, não é isso? Na visão do Pai é isso, e às vezes nós estamos reclamando. Então nós precisamos ter essa maturidade de aprender que vamos nos deparar com o não de Deus. E que muitas vezes não sabemos o que é melhor para nós, mas Deus sabe o que é melhor para nós, pois Ele é Deus. Não é isso que a Bíblia nos diz? Que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Irmãos, preste atenção. Eu já vi crente velho dizendo isso aqui: pastor, Deus responde com sim, com não ou com talvez. Esqueça esse talvez. A Bíblia diz: se Deus nos ordenar a nós, seja o vosso falar sim, sim e não, não, o que passar disso é procedência do maligno. Deus não é Deus de talvez, de quem sabe, de vou pensar. Ou Deus vai dizer sim imediatamente, ou Deus vai dizer não imediatamente, ou Deus vai dizer assim para você: espera. E aí você pode espernear, você pode chorar, você pode arrancar os cabelos, você não vai saber se é sim ou se não. Por quê? Porque você não está preparado para aquilo que você está pedindo. Tá? Então nós temos que ter essa maturidade. Não existe talvez com Deus. Você não vai convencer Deus, você não é inteligente a tal ponto. Talvez você consiga aí dobrar uma ou duas pessoas na sua vida, entrar na mente de uma ou duas pessoas e convencer tais a fazer tal coisa, mas Deus não. Deus você não convence. Então esquece esses argumentos, essas
coisas. Espera Deus responder. Espera Deus responder. Essa oração que Jesus Cristo nos ensinou, de forma alguma é para se tornar uma reza entre nós, ou vãs repetições. Porque é assim que nós temos visto, irmãos. Pessoas, irmãos católicos aí, que recitam, sem prestar atenção no que estão falando. Não foi essa a finalidade dessa oração. Jesus ensinou essa oração para que ela servisse de modelo. Não é? É Ctrl+C, Ctrl+V, né? Não é para fazer isso com a oração do Pai Nosso, não, irmão. Não é para copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar. Aqui está um modelo. E nós vamos aprender sobre esse modelo. Primeiro, Jesus ele divide essa oração em duas partes. Na primeira parte, Jesus ensina-nos que nós devemos fazer 3 pedidos relacionados ao reino de Deus. E na segunda parte, Jesus então nos ensina a fazer 3 pedidos relacionados à nossa vida. Então é agora que eu quero que você preste muita atenção, por favor, nessa parte da mensagem. Os 3 pedidos relacionados ao reino de Deus e os 3 pedidos relacionados à nossa vida humana. Em primeiro lugar, no versículo 9, leia comigo, Jesus começa nos dando uma ordem. Portanto, vós orareis assim. Vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus nos ensina a quem estamos dirigindo a nossa oração. A importância de quem nós estamos dirigindo a nossa oração. Isso foi revolucionário. Porque você pode olhar os profetas e ninguém teve essa audácia de, quando orar ou se dirigir a Deus, se dirigir a Deus como Pai. E Jesus Cristo, então, ele vai ensinar os seus discípulos e ele diz, olha, quando vocês estiverem se dirigindo em oração, falem com Deus como se vocês estivessem falando com os seus pais, com os seus pais ou com o seu pai. Por quê? Porque o Pai aqui indica proteção, amor e provisão. Deus é nosso Pai. O Deus a quem nós servimos, o Deus a quem eu oro, Ele é Pai. É isso que Jesus está dizendo. Não a semelhança dos pais terrenos, que às vezes são falhos e fracos e limitados, mas o Pai que nós temos é todo poderoso, Ele tem todo o poder e Ele é ilimitado em força, grandeza, santidade e em amor. Talvez o seu exemplo de paternidade ou o seu exemplo de pai não foi um pai tão bom, mas Deus não é esse exemplo. Deus é um Pai perfeito, é o Pai que proporciona proteção, provisão e amor incondicional. Mas Ele vai além, Jesus vai além e diz que nós devemos orar ao Pai, mas que esse Pai, Ele é nosso. Pai nosso. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está tratando os filhos mimados. Já percebeu? Não são todos, mas a maioria dos filhos únicos são mimados, né? E Jesus está dizendo aqui, olha, o Pai não é seu. Você não é o centro da atenção do Pai. O Pai tem outros filhos, e milhões e bilhões de filhos. O Pai é nosso. O Pai não é propriedade sua. Na verdade, você é propriedade do Pai. Porque você não é filho segundo a genealogia. Você não é filho segundo o sangue, mas você é filho segundo o sangue de Jesus. Nós somos adotados por Jesus, por Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos capítulo 8. Que nós fomos adotados por Deus. Então nós não somos filhos legítimos de Deus. O unigênito é Jesus Cristo. Mas nós fomos adotados por Deus. Então nós devemos, quando chegar diante do Pai, tirar o rei da barriga, porque nós não somos o centro da atenção do Pai. E apesar do Pai nos amar com um amor incondicional, nós temos outros irmãos.
outros irmãos. Por isso o Pai, ele é nosso. Tudo que nós vemos no Novo Testamento aponta para esse fim, para uma família de muitos irmãos. Eu não sou o unigênito, nem muito menos o primogênito. Eu fui adotado por Deus mediante o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Eu pertenço a uma família com milhares e milhares de irmãos. Irmãos, aqui eu gostaria de salientar uma coisa. Você que é pai e tem mais de um filho, você sabe que cada filho tem uma personalidade. Os pais não mudam, mas os filhos mudam. O pai é o mesmo. E do mesmo pai, da mesma mãe, no caso agora falando de homem e mulher, né, do mesmo ventre, saem personalidades completamente diferentes, a ponto de ter um médico na família e uma pessoa que está presa porque cometeu um assassinato. E são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Nós não temos esse controle. O que eu quero dizer com isso é que o nosso Deus é o mesmo. É o mesmo para mim, é o mesmo para o Arthur, é o mesmo para o Vange, é o mesmo para o Júlio, é o mesmo pai. Ah, mas por que o fulano é mais abençoado do que eu? Por que o Beltrano é isso? Por que aquilo? Por que... O que muda não é o pai. O que muda são os filhos. Que espécie de filho você está sendo para esse pai? Porque até mesmo um pai perde a paciência com o próprio filho. Aquele filho explorador, aquele filho que não se desenvolve, aquele filho que só suga, aquele filho que só traz problema. Chega um momento que o pai diz assim: ó, meu amigo, te vira. Agora, não tem como você ser um péssimo pai, um mau pai, com filhos que lhe dão carinho, que lhe dão atenção, que lhe tratam com respeito, que lhe tratam com amor. Os pais que estão aqui sabem o que eu estou falando. A gente deixa de comprar para a gente, para abençoar os nossos filhos e ajudar os nossos filhos. Por quê? Porque a gente ama. Ama tanto um quanto o outro. Se for 10, ama os 10. Se for 5, ama os 5. Se for 2, ama os 2. E se for um, ama um. Mas você sabe que o pai é o mesmo. Pastor, mas o que está acontecendo? Talvez você está sendo um péssimo filho para esse pai, para esse bom pai. Então é bom a gente rever como estamos sendo para o nosso pai. Jesus diz mais: Pai nosso que estás nos céus. Os pais aqui terrenos e terrestres, eles podem ter boa vontade, como eu falei agora, a gente pode se sacrificar, mas nós somos falíveis. Nós pecamos, nós erramos, nós falamos quando não deveríamos falar, e quando deveríamos falar nós nos calamos, e às vezes a gente é bruto, às vezes a gente é um pouco tanto quanto ignorante, e assim nós somos falhos, em algumas coisas a gente tem pecado também, e mesmo assim, né, Deus, ele usa o pai como exemplo, mas ele está dizendo aqui, que ele é a parte boa do pai, sem pecado nenhum. O nosso pai celestial, o pai terreno tem falhas, o pai terreno tem debilidades, o pai terreno tem fraquezas, mas o pai celestial não tem. O pai celestial não tem pecado, o pai celestial não tem falhas, o pai celestial não tem falta de recurso. O pai celestial é todo poderoso. Dito isso, a quem nós devemos nos dirigir em oração e como devemos nos dirigir em oração, vemos então os 3 primeiros pedidos que Jesus nos ensina a fazer, referentes ao reino de Deus. Veja comigo aí. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus já é santo. Deus é santo. Por que é que temos que santificar o nome de Deus? Deus já é santo. Logo, santificar significa tomar por santo, ou tornar algo como santo. Jesus Cristo está dizendo aqui para nós, irmãos, e Ele nos assegura que Deus tem o seu nome por santo. É tanto que um dos mandamentos é: não tomem o nome de Deus em vão. Deus preserva a santidade do seu nome. Mas Jesus também está dizendo para eu e para você hoje, assim como Ele falou para os seus discípulos, que nós
somos responsáveis de santificar o nome de Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Dando bom exemplo. Nós devemos transmitir para as pessoas a santidade de Deus nas nossas palavras, nas nossas ações, a ponto das pessoas olharem para nós e dizer: verdadeiramente o Deus que ele serve é um Deus santo. Que a nossa boca proclame a santidade, que as nossas mãos levem a santidade de Deus, que a nossa família seja uma representação da santidade de Deus. Por isso que nós devemos fazer isso. Santificado seja o teu nome. Nós devemos, como criaturas, como filhos de Deus, santificar o nome de Deus através das nossas vidas. Em segundo lugar, o segundo pedido que Jesus faz, ele diz: venha o teu reino. Venha o teu reino. E aí nos mostra uma verdade óbvia, mas que muitas vezes está esquecida. Entende, irmãos, que aqui ele não está falando venha a sua democracia, tá? Venha o teu. Num reino quem manda é quem? É o rei. A palavra soberana é do rei. Aqui não é democracia, é teocracia. Deus é rei, e a igreja tem se esquecido disso. Irmãos, eu não posso dizer para vocês que é mentira, porque foi Jesus quem ensinou. Jesus não colocou limite para você orar e para você pedir para Deus, não. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome em oração, crendo, recebereis. Tudo, qualquer coisa. Mas a igreja pendeu tanto para esse lado das coisas e do tudo e qualquer coisa, que esqueceu quem está do outro lado. E parece, meus irmãos, que Deus nada mais é do que alguém, um chefe de almoxarifado, que vai buscar as coisas que nós ordenamos que ele vá. Agora eu estou precisando de um carro. E aí Deus sai correndo lá no celeiro celestial, na garagem celestial, e pega o carro e dá para o bebezão. O bebezão pediu um carro. Agora ele quer um aumento de salário, então Deus vai lá no RH, departamento financeiro, e fala com os anjos contadores, e diz: olha, anjos contadores, deem um aumento de salário para o meu servo. Não é isso, irmãos. Nós temos que entender que Deus é rei, e ele não é qualquer rei. A Bíblia diz que ele é rei de reis e senhor de senhores. Venha o teu reino. Irmãos, quando eu leio o Apocalipse, eu choro lendo o Apocalipse, com aquela imagem do céu sendo rasgado e Jesus vindo com milhares e milhares de cavaleiros. É um reino, nós servimos a um reino celestial. É um rei que está assentado num alto e sublime trono, que governa esse universo com a sua mão poderosa, que nada escapa da sua vontade. É diante desse rei que nós chegamos em oração. Nós precisamos chegar com reverência, porque ele é rei, mas com intimidade, porque ele é nosso Pai. Intimidade e reverência. Deus tem um reino, e esse reino já está entre nós. E aí alguns ficam pensando que o reino de Deus é comida e bebida, e aí e Jesus diz que não é isso, que ele não é comida e nem bebida, e que o reino de Deus está ao alcance das nossas mãos. O reino de Deus se inaugurou com a encarnação de Jesus Cristo aqui na terra, mas será completo com a sua segunda vinda. Nesse intervalo, nós temos que orar a Deus, pedindo para que venha o reino de Deus sobre a terra. O segundo pedido tem a ver com a expansão do reino de Deus aqui no mundo. Ou seja, nós devemos orar pelos missionários. Orar pelos missionários que estão aí mundo afora. Quando nasceram os meus filhos, eu consagrei ao Senhor. Eu não falei aqui está um médico, aqui está um dentista ou um engenheiro, eu não falei nada disso. Falei: Senhor, aqui estão filhos que o Senhor me deu e eu consagro ao Senhor, faça deles o que o Senhor quiser. Nós precisamos orar para que o reino de Deus avance, para que o Evangelho avance. Orar pelo pastor da igreja, pela família pastoral, orar pela igreja local para que consiga avançar e manifestar o reino de Deus aqui na terra. Que
Que o reino de Deus venha em Alto Paraíso, que o reino de Deus venha no Brasil, que o reino de Deus venha sobre o mundo. Essa é o segundo pedido que nós devemos fazer em oração. Terceiro, seja feita a tua vontade. Esse é um pedido de entrega total. Esse é o mais difícil de todos. Jesus no Getsemane, suando sangue: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Que seja feita a tua vontade. É entregar totalmente, dizer: Senhor, eu planejei isso para a minha vida, mas eu estou entregando nas tuas mãos. Que seja feita a tua vontade. Senhor, eu estou com vontade de comprar tal coisa para mim, eu estou com vontade de viajar para tal lugar, de fazer tal investimento, mas Senhor, que seja feita a tua vontade. A nossa oração não pode ser egoísta, nem mesmo arrogante. A nossa oração tem que ser de entrega. O Senhor nos permite pedir tudo em nome de Jesus, mas precisamos aprender a confiar e descansar na vontade de Deus. Primeiro, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E segundo, porque Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Note que os 3 primeiros pedidos estão relacionados ao reino de Deus. O que nos mostra, irmãos, a importância que o Senhor Ele pede na nossa oração. A importância para o espiritual. Eu não estou dizendo que é errado você orar por você pedir, ou pedir a cura, ou uma bênção. Não. Você pode fazer isso, mas primeiro você deve orar pedindo para que o reino de Deus seja contemplado. Você deve santificar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, orar para que o reino de Deus avance e orar para que seja feita a vontade de Deus acima do seu pedido de oração. A oração é uma ferramenta, a oração é uma arma no mundo espiritual para o engrandecimento e o avanço do reino de Deus. Em segundo lugar, na segunda parte da oração, nós vemos então 3 pedidos referentes ao ser humano. Note que na primeira parte da oração nós vemos que os 3 primeiros pedidos são referentes ao reino de Deus. Então está no ranking de primeiro lugar o reino de Deus e depois aquilo que a gente necessita. Quando a nossa oração for assim, irmãos, aí a gente entende o que Jesus disse no versículo 33 do mesmo capítulo, que diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. O que significa? Que primeiro nós devemos trabalhar na oração e depois trabalhar também na ação, porque não adianta você orar e fazer diferente daquilo que você está orando. Então, 3 pedidos referentes ao ser humano. Em primeiro lugar, versículo 11: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Depois, irmãos, de orarmos pelos pedidos espirituais, nós podemos então aqui buscar a provisão. O pão, ele representa o alimento mais básico, o sustento diário, a provisão diária. O exemplo do maná lá no deserto. Todo dia o Senhor fazia cair maná que alimentava aquela multidão. E eles recolhiam o maná e era uma provisão diária que o Senhor os alimentava. Tudo que Deus nos dá, além disso, nós temos o exemplo do maná, o exemplo da multiplicação dos pães e peixes. Mas você come só pão? Ou só alimentos básicos? Não, né? Mas tem muita gente confundindo, irmãos. E tem muita gente frustrada com Deus por causa disso. Olha o que Jesus, e aqui é Jesus que está falando, irmãos. O pão, naquela cultura, para aquela época, representava o alimento básico, o alimento diário. O que é que Jesus não está prometendo aqui? Pudim, churrasco, lagosta, tucunaré, assado. Jesus não está prometendo isso. E tem muitas pessoas que estão vindo para o Evangelho, e aí não estão tendo uma mesa farta. E aí disseram assim: mas nossa, mas falaram que quando eu virasse crente, eu iria comer de tudo. Jesus não fez essa promessa. O salmista Davi,
ele disse o seguinte, que eu nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Agora eu garanto que você não come só o básico. Você come muito mais do que o básico. Isso é a graça de Deus na sua vida. Agora o que Jesus diz e nos promete é que não vai nos faltar o básico. O que vem além é graça de Deus. Não é sempre, irmãos, que nós vamos ter a manteiga para passar no pão. Não é sempre que você vai ter o presunto e a mussarela para colocar no pão. Isso talvez pareça tão distante de você hoje, porque a sua condição financeira é boa, mas tem muita gente no Brasil que não tem. Que não sabe o que é comer um pão com manteiga ou um misto quente, não sabe. Há muito tempo. Mas o pão nosso de cada dia, para os seus filhos, o Senhor não deixa faltar. Nós temos que ter consciência do que o Senhor Jesus nos promete. Nós vemos então a promessa aqui no capítulo 6, promessa de alimento, de bebida, de dias de vida, de roupas. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo diz, no versículo 31 em diante, portanto não vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe o que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas vos serão acrescentadas? O que ele acabou de prometer: alimentação, vestimento, proteção. É isso que o Senhor Jesus aqui nos promete. Nós precisamos aprender sobre isso. Jesus nos ensina a orar também pelo pão do dia, o pão nosso de cada dia. Lembra do maná no deserto? Aqueles olhos pensavam, não, vou pegar para amanhã. A porção que eles pegavam apodrecia, no outro dia estava cheio de bicho. Por que é que o Senhor Jesus nos ensina a orar pelo pão nosso de cada dia? Por causa de dois motivos. Se você não ora pelo pão do dia, pelo alimento que você tem no dia, mesmo que seja uma comida bem básica e bem simples, você está automaticamente dizendo: eu sou ingrato com a sua provisão. Se você não ora pelo pão de cada dia, você demonstra ingratidão. E se você se preocupa com a provisão de amanhã, você não demonstra confiança no seu Deus. Por isso que o maná apodrecia no dia seguinte, para que o povo que estava no deserto soubesse que o Deus que sustentou ontem é o mesmo Deus que vai sustentar hoje, e é o mesmo Deus que vai sustentar amanhã, e é o mesmo Deus que vai sustentar depois de amanhã. Por isso nós devemos agradecer pelo pão do dia. Pelo pão do dia. Devemos confiar na provisão divina, viver na dependência diária de Deus. Segundo lugar, segundo pedido, perdoa as nossas dívidas. E aqui não é que nem aquele ministério, eu não vou citar nomes, que distribuiu o lencinho, lembra? E tinha a foto do apóstolo no lencinho, e aí ele dizia: vão nos bancos que vocês estão devendo e esfreguem o lencinho no banco, que vai ser a dívida de vocês, vai ser perdoada. Não é essa dívida, meu irmão. Aqui não é Serasa e SPC que o Senhor Jesus Cristo está falando. Não é dívida relacionada a boletos. E outra, a Bíblia diz que nós devemos dever apenas o amor. Não podemos dever nada. As dívidas aqui são dívidas espirituais. Quando nós pecamos, nós nos tornamos devedores de Deus. Quando nós pecamos, nós afrontamos a santidade de Deus, nós ferimos a santidade de Deus, nós entristecemos o nosso Pai Celestial, que é santo. E como é que você pode pagar pelos seus pecados? Você não pode pagar pelos seus pecados pelas suas boas obras, você não pode pagar pelos seus pecados com o seu dinheiro, você não pode pagar pelos seus pecados derramando o seu próprio sangue. Só sobra uma alternativa: chegar em oração diante de Deus com o coração quebrantado e arrependido e dizer: Senhor Jesus, me perdoa, meu Deus, perdoa os meus
pecados, perdoa as minhas falhas. Só que não é tão simples assim. O Senhor Jesus Cristo coloca uma condição, e Ele diz assim: assim como temos perdoado os nossos devedores, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus em oração, pedindo perdão pelas nossas falhas, falhas morais, nossas falhas psicológicas, falhas espirituais, falhas de caráter, e com o coração arrependido, quebrantado, com a lágrima, com os olhos inchados de tanto chorar. E aí sabe o que Deus fala para você? E a Maria, que você não perdoou? E o Pedro, que faz tanto tempo que você não fala com ele porque ele te ofendeu? E o seu irmão, que é irmão de sangue, você está brigado com ele por causa disso e daquilo? E aquela sua tia que você nunca mais foi na casa porque ela... E aquela sua amiga que porque não te reconheceu na rua, você virou a cara. A condição para o perdão divino é nós perdoar aqueles que nos têm ofendido. É isso que Jesus está dizendo. Versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Entenda, meu querido, que de fato, se somos filhos de Deus, nós somos capazes de perdoar. Se nós nascemos de novo, nós somos capazes de perdoar. Somente os filhos de Deus são capazes de perdoar. E o fato de você perdoar quem lhe ofende ou quem lhe persegue é uma prova viva de que você nasceu de novo. Agora, se você é uma pessoa rancorosa, se você é um pastor, eu não perdoo. Eu ouvi um testemunho de um pastor, e a esposa chegou para o pastor e falou assim: tinha se divorciado do marido, o marido não era crente. E depois de um tempo o pastor falou: mas você já perdoou? E ela falou: pastor, isso eu não perdoo, vou levar para o túmulo comigo. O pastor olhou bem para ela e falou assim: minha filha, você vai tomar uma surpresa quando for para o túmulo, que o senhor está pensando que vai para o céu, mas você vai para o inferno. Sabe por quê? Não é porque ela não perdoou, mas é porque a prova de que alguém nasceu de novo é a capacidade de perdoar aqueles que lhe perseguem. Jesus, quando estava na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se você é um crente rancoroso, se você é um crente que não perdoa, de coração duro, sinto lhe dizer, você é crente de qualquer coisa, menos no Senhor Jesus Cristo. Você nasceu em qualquer lugar, menos do Espírito Santo de Deus, porque a prova de que nascemos de novo é a capacidade que temos de perdoar aqueles que nos ferem e nos perseguem, a exemplo do Senhor Jesus Cristo. Terceiro e último lugar, versículo 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Uma tradução possível, e a tradução que eu, na minha linha teológica, eu acredito, é que Jesus está dizendo para que o Senhor nos livre do maligno. Que o Senhor nos livre do maligno, propriamente dito, de Satanás. Daquele que trabalha para nos fazer mal, para nos induzir ao erro. Qual erro? O de não perdoar. Mas você vai perdoar o fulano, ciclano? Ele fez isso para você, isso é o diabo falando na sua cabeça. Não perdoe. Perdoar é fraqueza, é sinal de fraqueza, é a voz do diabo falando com você. A voz de Deus é outra, dizendo: perdoe, se humilhe, chore, peça perdão. Essa é a voz de Deus. Na sequência nós vemos Jesus falando: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. Qual tentação é essa que Jesus está falando? A tentação de não perdoar. A tentação de não perdoar.
Nós precisamos perdoar, porque é a prova do amor de Deus, irmãos. Nós éramos inimigos de Deus e Deus nos perdoou, nos reconciliou. Nós devemos perdoar. Nós devemos perdoar. Na sequência, então, nós vemos que Jesus fala sobre o perdão. Na oração é o momento de apresentarmos também a Deus as nossas tentações. Não nos deixe cair em tentações. Sabe aquela tentação de abandonar o casamento, sem um e nem outro ter traído? Aquela tentação de fazer algo nas finanças, de chutar o balde. Aquela tentação de fofocar, porque o que tem de crente fofoqueiro, aproveita a hora de oração e diga: Senhor, me livra dessa tentação que é a minha língua, de falar da vida alheia, de falar da vida dos outros. Põe um freio na minha boca, amarra a minha língua, Senhor. Aproveita a oração. A tentação da intriga, a tentação do namoro. Dizer: Senhor, obrigado por essa namorada linda que o Senhor me deu, mas me livra da tentação, da fornicação, porque eu sei que o mundo diz que é normal, mas a tua palavra diz que não é normal, e eu não quero te desagradar. A oração é onde nós devemos debruçar e mostrar a Deus os nossos anseios, por isso devemos chegar sem hipocrisia. Senhor, eu estou sendo tentado nessa área, me livra desse mal. É através da oração. Perdão, aliás, pão, perdão e proteção. E aí, entre colchetes, tem uma frase no versículo 13 que diz assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa frase está entre colchetes porque em alguns manuscritos ela não aparece, mas na maioria ela aparece. E é como se Jesus, finalizando a oração, estivesse dizendo assim: Senhor, eu busco pão, perdão e proteção, porque eu sei que o Senhor é rei, e que o Senhor tem um reino, e que o Senhor é ilimitado, e o Senhor pode me abençoar. Eu sei, ó Deus, que eu busco pão, perdão e proteção, porque ao Senhor pertence todo o poder, e o Senhor tem poder para me perdoar. E eu sei também que se a resposta da minha oração não for favorável ao que eu quero, tua vai continuar sendo a glória para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus fale ao seu coração e que você possa agora entrar em oração diferente com Deus. Ore comigo. Pai querido e amado, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, te agradecemos por essa palavra. Não permita que essa palavra caia no vazio, mas que ela produza em nós frutos para a vida eterna. Assim eu oro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.